Olá, meu querido irmão, a todos que estão aí acompanhando o canal Ilquias Magal nessas eleições, aqui é o Ilquias, e eu quero trazer para vocês uma mensagem importante, não é? Porque isso serve para apaziguar os corações, tá bom? E a gente vai inclusive citar textos bíblicos. A plataforma vocês viram aí hoje, né? A plataforma do YouTube, ontem eu fiz um short, tava 1.300 visualizações. Hoje eu olho e tem 1.200. Então assim, e eu nem declarei meu apoio, nada, eu comentei do debate. Então, assim, é muito interessante. Só que a plataforma compreende, né? O algoritmo, ele entende, pela forma que a gente fala e as imagens, qual é o lado que a gente escolheu. Só que temos um detalhe aí, irmãos, né? Algumas pessoas até que comentam que vai votar no outro lado. E é um direito da pessoa, se a pessoa entende ou não, né? Se ela tem compreensão clara do que ela está fazendo. Só que é o seguinte, uma coisa que eu incentivo você, tá? Irmãos, não permita que esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje divida você da sua família, tá? O marido não pode se dividir da esposa por questões ideológicas, tá bom? É claro que é um jogo muito desigual, porque o que cada um dos lados da política apoia, irmãos, eu vou ser bem claro aqui para vocês, tá? Não tem como uma pessoa que diz ser serva de Deus, que acredita, tem os princípios da palavra de Deus no seu coração, na sua vida, se converteu, dizer que vai declarar voto para o Partido dos Trabalhadores. Isso não tem nem lógica, tá? E aí algumas pessoas vão falar sobre, mas os mais antigos, o Nordeste inteiro vai votar nele. Nem é verdade. O Nordeste hoje tem muito menos apoio para eles do que tinha na época passada. É que existe um carinho afetivo pelas entregas. Naquela época não existia o auxílio de R$ 600 como existe hoje. E o auxílio que vinha já ajudava as famílias muito, né? Tinha uma situação onde o Brasil enfrentava o boom das commodities, que fez com que a economia crescesse muito. Ou seja, o ex-presidente ele conseguiu surfar numa onda que era o boom das commodities, que ajudou demais o Brasil, que nem é culpa dele, não foi nem ele que fez isso, é porque as nações como China em desenvolvimento, né, exigia muitas commodities, então o Brasil fechou vários acordos com a China. Nós tínhamos também o dólar, né, a flutuação do dólar estava muito boa, então nós conseguimos até uma certa prosperidade, mas não por políticas do governo, né? Agora, isso não pode ser o suficiente porque nós estamos vendo aqui uma polarização tão profunda que até agressões estão acontecendo, pessoas deixam de falar com a gente porque a gente tem um posicionamento político. É o que eu creio. É o que eu creio. E o atual presidente, ele tem crenças. Mas ele pode ganhar as eleições e mudar de ideia e fazer tudo ao contrário? Desculpa, mas eu não posso trabalhar com base no que vai acontecer no futuro. A gente não vê o futuro, tá bom? Se Deus te deu uma revelação que o futuro vai ser assim, 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 falou contigo no particular, perfeito. Você pode até compartilhar, mas caso contrário, você não trabalha com base naquilo que não aconteceu. O que não aconteceu não existe, não é fato, tá? Não existe. O que existe é o momento que nós estamos vivendo, tá bom? E o outro lado defende pautas. Eu postei para vocês um manifesto dos direitos humanos que a ala vermelha quer implantar no país. É uma coisa, irmão, surreal. E outra coisa, este ano de 2022 eu acredito ser o último ano em que o Brasil vai ter a oportunidade de impedir a destruição da nação. Detalhe, o que significa, o que representa as eleições do Brasil para nós hoje? É a decisão de como nós queremos o nosso futuro. Quais valores nós queremos que a pátria estabeleça como princípios, né, primordiais e essenciais, fundamentais para a nação, que os nossos filhos seguirão no futuro, terão como base da sociedade no futuro. Entende? O lado esquerdo, né, a esquerda, o que eles querem? Eles são alinhados ao globalismo. Tanto é que veja quem os apoia e quer que eles vençam. O atual governo dos Estados Unidos, Macron, né, a Europa globalista. Quem mais os apoia?
os aliados do ex-presidente. O Ortega da Nicarágua, que mandou prender padres e freiras e fechou as igrejas católicas, as igrejas cristãs da Nicarágua. Ele fez de tudo para pôr o Hugo Chávez na Venezuela e hoje, olha onde a Venezuela está, ele é aliado do Maduro. Lá na Venezuela você não pode nem criticar o atual presidente, que você pode ter muitos problemas, sérios problemas. Na Colômbia, irmãos, pela primeira vez na história subiu ao poder um partido de esquerda, que é o senhor Petros, e ele está pedindo para que os investidores não tirem o dinheiro do país em massa, porque está tendo fuga de dinheiro da Colômbia. Todos os investidores que tinham seu dinheiro lá estão tirando o dinheiro e indo embora. Vai quebrar a Colômbia. A empresa, o iFood, fechou as portas na Colômbia. Não vai trabalhar mais lá por conta do cenário. A esquerda, o comunismo, eles querem hoje é um comunismo diferente. Vai ser o estilo do que é na China. O que eles fazem na China, eles querem trazer para cá. Né? Mas sem a prosperidade da China, é óbvio. Então é um comunismo tecnocrata 2.0, é um tecnofeudalismo. Né? Tudo vai ser do Estado, eles vão criar uma única nação, né? O Brasil, por isso que toda a América Latina está de olho no Brasil, o mundo está de olho no Brasil. Quem vai vencer no Brasil vai definir como será a política na América e no mundo. Se for vitória do atual presidente, do Jair Bolsonaro, nós vamos ter ideais como contrários ao aborto, contrários à legalização das drogas, né? Mais liberdade para o cidadão, como você ter porte, posse de armamento, que é um direito seu de autodefesa. Todo cidadão tem direito à defesa, a própria Bíblia garante isso. Tá? O direito de liberdade. Né? E agora o Elon Musk comprando o Twitter vai virar um reduto da direita no mundo. Porque lá a liberdade você vai poder falar o que você quiser e ninguém vai te impedir. Porém, mesmo essa liberdade toda na plataforma, a plataforma ela não está acima da lei de uma nação. Então, se um dos juízes do Supremo Tribunal Federal decretar que o Twitter tem que cancelar um tal canal, ele vai ter que obedecer ou ele vai sair do país, entendeu? Felizmente, essa situação. Mas o que mais? O outro lado já apoia o contrário. Por mais que ele fale na TV que não, né? A gente sabe que é mentira. Eles são mentirosos compulsivos. Tá? Detalhe, entre os dois, né, entre os dois que estão aí disputando, qual é o ideal, é o melhor, assim, aquele que os dois são excelentes? Não, não é, desculpa, mas eu vou falar pra vocês, o Bolsonaro ele não é um homem convertido. Não é, vocês sabem que não é. Mas olha os princípios que ele tem. Quais os princípios que ele escolheu defender? E ele é muito mais favorável às igrejas, aos cristãos, às tradições e valores eternos. Então isso para nós tem que ser já um definidor, tá? Isso é um definidor. Você pode até falar, não, eu vou anular porque eu não confio nele, mas voltar no outro lado, que você tá lá, é lógico e claro que eles apoiam, aí você está sendo desonesto, você está sendo, né, desonesto, eu digo consigo mesmo, com seus princípios e valores que você diz seguir. E qual é o outro ponto, né? O que eu queria começar a falar é respeite o outro lado, né? Todo mundo tem que se respeitar. Essa polarização, irmãos, de colocar uns contra os outros é o que vai acontecer por conta do Cavaleiro Vermelho que vai ser solto, tá? O Cavaleiro Vermelho ele recebe uma espada e está escrito que ele fará com que os homens eliminem uns aos outros. Estou falando de G civil, né? E 31 congressistas dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Joe Biden para ficar de olho nas eleições do Brasil, porque diz eles que se o atual presidente não vencer, eles não vão aceitar as eleições e podemos ter um cenário semelhante ao que aconteceu no Capitólio, quando Trump perdeu. Né? E é óbvio, eles vão inventar tudo que for necessário para impedir essa vitória, né? Porque a gente sabe quais os ideais que cada um defende. O próprio presidente Putin disse que tem boas relações com os dois, não vai interferir, porque os dois são amigos dele, então ele meio que não vai intervir diretamente para apoiar um ou outro lado. Mas nós estamos no meio, irmãos, de uma decisão muito clara. Porque se
o anterior presidente voltar, já surgiu até mesmo boatos de que ele está doente, né, e de que ele não vai assumir. E quando ele ganha, ele consegue tomar o poder, ele vai se afastar ou ele vai ser tirado para o Alckmin governar. Mas isso é conspiração, a gente não tem como ver isso. Só que eu sinto que ele tá bem abatido, ele não tá com aquela capacidade toda que ele tinha hoje, até física e mentalmente você percebe isso, porque o Lula, irmãos, pode perceber, ele é um homem hábil para falar. Ele é muito hábil no falar, a oratória dele é magnífica. É incomparável hoje na política do Brasil alguém que tem uma oratória tão boa quanto o ex-presidente Lula. Mas você vê ele errando muito, a mente não está funcionando como antes. Aí é normal, a idade chega, também tem questões de saúde, etc e tal. Mas nós vimos nos debates que ele teve direto com o atual, né, o presidente Bolsonaro, ele, felizmente, ele não venceu, né? A condução do último mesmo foi total do Bolsonaro. Até mesmo em pautas que a gente sabe que o Bolsonaro às vezes dá uma patinada. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Ah, e se o outro lado vencer, o que vai ser de nós? Né? Eu quero trazer uma mensagem para o povo de Deus, para a igreja. Irmãos, ainda que quem suba ao poder seja alguém hostil ao reino de Deus, isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle. Lembre como o profeta Daniel falou, é Deus quem estabelece reis e derruba reis. Bom, ele põe no trono quem ele quiser e ele tira também. Nunca se esqueçam desta mensagem. Porque às vezes, irmãos, o profeta Abacuque mesmo orou a Deus, porque incomodado, olha só, Israel cometendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado. Deus pega e levanta uma nação pior do que Israel e subjuga Israel. E o profeta ora e fala, Senhor, olha o que o Senhor fez, tem misericórdia, o Senhor levantou uma nação pior do que nós. É para ensinar, para dar valor à lei que eu dei a vocês. E o quão boa é a minha lei, quanto bem a minha lei faz para vocês. E que o pecado e que o mal, esse é o resultado dele, esse é o fruto do pecado, dos resultados das suas escolhas más, longe dos meus caminhos. Talvez, irmãos, né, algumas pessoas só queiram que o atual vença para ela ter mais 4 anos de paz, para não ter mudança de vida. Tá? Irmãos, não é se preparar aí para o meio do mato, não. Se preparar é se preparar espiritualmente, tá pronto mesmo para o que vier. Agora, se vier um outro governo que seja hostil, e vamos ser sinceros, nos últimos anos do governo lá do PT, o que o PT fez contra os evangélicos? Não houve um ataque direto à comunidade cristã no país. Eles nunca atacaram. Só que é claro que eles têm um projeto de poder de longo prazo, de décadas. E dessa vez eles voltando, eles têm claro que foram os evangélicos, os cristãos num todo, que colocaram o atual no poder e são hostis a eles. Então, irmãos, e se Deus pôr alguém realmente no trono do Brasil e que persiga o povo de Deus? A gente sabe que foi nos períodos de perseguição em que o povo de Deus mais aumentou a sua fé, mais apregou a palavra de Deus, mais se convertem, mais almas se convertem. Será que eu e você, nós enxergamos como Deus enxerga? Pense nisso. Nós não enxergamos como Ele enxerga. Você não sabe como você vai se portar diante de toda situação, mas o Eterno sabe como eu e você vamos. O que é que eu e você precisamos? Talvez para você sair da monotonia espiritual que você está vivendo, talvez algumas coisas tenham que mudar. E a Bíblia deixa bem claro em Provérbios, não vos associeis aos revoltosos. Não é para você depois sair na rua em protesto quebrando tudo, não. Tá? Não adianta. Viu? Há situações em que reis são postos e tudo tem um propósito. Ah, significa então que Deus é que escolheu que fulano de tal esteja no poder? Foi Deus que escolheu, por exemplo, o Adolf Hitler na Alemanha? Não. Claro que não. Deus jamais iria fazer isso com alguém. Tá? Mas ele usa todas as situações. Todas. Lembre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas.
Não importa se foi Deus quem fez a coisa ou foi o mal. Todas as coisas, no fim de tudo, vai cooperar para o bem do povo de Deus. Tenham isso no coração de vocês. Tudo vai cooperar para o nosso bem, para nós que amamos e tememos o nome do Senhor. Tá bom? Eu deixo essa mensagem para você. E lembrando, nós estamos decidindo o futuro da nação, o futuro dos nossos filhos. E como que a América Latina, que tipo de governo nós teremos? Se a esquerda dizendo que vai unir todas as nações da América sob o regime do Foro de São Paulo, pesquisa sobre o Foro de São Paulo, vai ter uma única nação, criar uma moeda única igual, não é? Uma moeda única. Então terá um banco central único, uma economia única e um governo único, um grande partido de esquerda, com todos os ideais globalistas e de esquerda, progressistas, e que serão contrários à Bíblia. Eles vão unir os exércitos, vai unir tudo, vai se tornar uma única nação, que será chamado de o sexto reino da nova ordem. Ou nós teremos o outro lado, que é mais alinhado aos ideais conservadores, e que provavelmente vai fazer com que toda a outra parte, a América, também tenda no futuro ir para esse lado. Ah, e quer dizer que não vai se tornar um reino também, tudo? Vai. Mas os ideais que o Brasil vai escolher vai definir como que a América Latina e boa parte do mundo também seguirá. Deus abençoe a vossa vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.